Mas o Galo, pra mim, hoje é o favorito. Sim, claro. Né? 5 Favorito é o pontos. quê? Abriu 5 pontos ao título brasileiro. O Flamengo é o favorito. Melhor elenco é o Flamengo. Não, mas o Galo abriu 5 pontos. Vamos aguardar. Continua achando que o Flamengo é favorito. O Flamengo é o favorito para ganhar o brasileiro. Eu acho o brasileiro. Se o Atlético continuar com esses hábitos aí, ele vai ganhar tudo, né? Vai ganhar até a Champions League. Ele passou na Libertadores por causa do VAR, que é o jogo do Boca. Os 2 jogos. Teve aquele jogo ano passado do Luciano que eles inventaram o impedimento do São Paulo. Eu não esqueço. E agora o de ontem, gente. Calma, é muito errinho a favor do meu. Qual foi o jogo que o Atlético foi prejudicado? É muita coincidência, né? O seu construtora lá, parece que ele impõe respeito. Não estou dizendo. O Menin. Eu não estou dizendo que eu não estou falando em comprar, não é isso não. É respeito. O cara começa a falar, nossa, é grandão, começa a ter medo de marcar conta. Lembra aquela história de Caio Itaquera já era, aquele baita time do Corinthians? Agora não, agora os caras já vão lá. Então, quando o time começa a ficar muito grandão, é duro marcar a conta. Mas, peraí, né? Eu ainda aposto em Flamengo e Palmeiras. Eu também aposto. Eu aposto que o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro de novo. Ainda nesse clima Renato agora, que está essa... o Flamengo tem tudo para ser um elenco melhor. Tem 2 jogos a menos. Eu não acho que... tem 2 jogos a menos. Eu não acho que o Atlético vai manter essa regularidade. Não acho. Vai ter a curva descendente do Atlético no segundo turno. Vai ter estabilização e depois uma curva descendente. O Flamengo já começa a falar aí. Eu tenho acertado pra caramba. Pilhado, queria uma opinião sua sobre assunto que você puxou polêmico lá no início do programa. O Abel, o treinador do Palmeiras, deu uma coletiva onde ele falou sobre quem seria o culpado pela expulsão do Patrick de Paula. E de acordo com ele, o Bruno Arleu de Araújo, que foi o juiz do jogo, não é o culpado. Foi o Bandeirinha, né? O 4º árbitro aqui, tô pegando o nome dele. O Rodrigo Correia. O que você entendeu do lance e para você ali a interferência é erro? Quer dizer, ele culpou o Rodrigo da expulsão do Patrick no segundo cartão e também da expulsão dele. Quer dizer, foi a informação que o Rodrigo passou para o árbitro. Eu não sei exatamente aonde se desenham os limites da lei, mas claramente não foi um lance para o segundo cartão. Para mim, o culpado são os dois e para mim o principal culpado é o árbitro. Eu boto a culpa no árbitro. O árbitro tá ali no jogo. Ele que define. Ele tava de olho fechado na hora do lance? Tá de costas. Ele que define. Tá de costas. Então ele tem que ser punido mais ainda. Olha o Instagram do Patrick de Paula, ele publica a foto na hora da entrada, por movimento do jogo. O árbitro de costas, ele não viu nada. E o árbitro, segundo o Abel, foi se desculpar ao Abel, dizer, olha, eu recebi essa informação, quer dizer... Não, ele tem que ser mais punido ainda. O Abel é o jogador. E, cara, isso, o Abel é o jogador. O que eu cobro muito é o que o Renato Gaúcho já cobrou, o que o jogador do Vasco, eu esqueci qual foi o jogador do Vasco que cobrou eles dêem entrevista. É isso, né, cara. Que eles falam. Todo mundo no meio do futebol dá entrevista. Todo mundo. O treinador se ferra no jogo, vai pra coletiva, tem que aturar pergunta de repórter, fica puto, tem que falar... E bota a cara lá, fala. Jogador vai pra balada, tem que dar entrevista, claro, se explicar, falar por que tava... O dirigente, até claro. O dirigente, quando o bicho tá pegando dentro do clube, o dirigente tem que ir lá, tem que explicar as contas do clube, não dá pra contratar. Por que o árbitro não? Pra mim, é mais uma atitude da covardia da CBF. Até acho que poderia, pra preservar ali, de repente, se o cara, ele é um... Porque a impressão que eles tentam passar é, poxa, é uma posição muito coitada, eles ganham mal, não é super profissionalizada. Então não vai ser árbitro. Não é verdade, Então, não vai ser árbitro, ele tá lá porque ele quer. Não, exatamente, primeira divisão não ganha mal nada, árbitro vai ganhar muito bem. Com aquela arbitragem de outro, 15 pau. 15 pau no jogo. Ele tá lá porque ele quer, e eu te digo, não vem me dizer que o árbitro ele não quer botar a imagem dele, ele não quer ser reconhecido. Porque eles fazem de tudo pra aparecer. Você já viu o árbitro brasileiro dando cartão? É só que eles fazem uma pose pra dar um cartão que ele gosta de aparecer. Então, bota a carinha dele lá. Eu acho que se for bem ou se for mal, igual o treinador. Porque ele também merece elogio. Se ele foi bem, parabéns, a sua arbitragem. O que você gostaria de falar da sua arbitragem? Se ele foi mal... banca o seu trabalho, né? Isso. Vai lá e banca o que você fez. Se ele foi mal, ele se explica. Porque, na boa, pra mim, eu sei que foi um lance muito polêmico, interpretativo. Pra mim, foi um absurdo. Um absurdo tirar o cara do jogo por um lance que ele escorregou. Não teve nem trava de chuteira no lance. Se fosse um escorregão que ele caísse de uma forma maldosa, cara, e ali mudou o jogo. O jogo tava igual. O Atlético tava um pouco melhor? Tava. Tava 0x0. Tava 0x0, um jogo chato, morno. Depois saiu o gol. Depois da saída dele. É isso. Então, muda o jogo. Então, cara, chega desses hábitos mudarem jogo porque eles comprometem o trabalho do treinador, o trabalho do jogador, a torcida. Eles comprometem todo mundo. Então, eles têm que botar a cara e outra. Eu acho que tem que ser punido, irmão.
Não pode, o árbitro erra num jogo e na rodada seguinte ele tá apitando. Ele errou, tá bom, meu garoto, 3 rodadas sem apitar, porque eles ganham por jogo. Então, eu concordo, cara. Eu acho que é um absurdo e eu acho o árbitro tem que botar a cara. Se eles querem esconder o árbitro, bota o presidente da comissão de arbitragem. Alguém tem que falar. Todo começo de semana para falar sobre todos os lances polêmicos. Agora, a CBF fica nesses absurdos e ninguém nunca faz nada. Eu concordo 100% com o que o Pilhato está falando. É verdade, o árbitro teria que vir e participar. Ele é um participante importantíssimo e muitas vezes decisivo do jogo. Às vezes ele é tão decisivo quanto o goleiro que fez uma grande defesa, um artilheiro que meteu a bola para a rede. Às vezes ele decide uma partida. Podia estar no programa aqui o árbitro, dizendo, olha, pensei nisso e aquilo na hora. Eu coloco um outro lado também para o seu Abel. Sabe? O Abel é um recém-chegado no futebol brasileiro e ele deveria avaliar o seguinte. Um campeonato tão longo assim, ele vai ter erros a favor e erros contrários. Contra o São Paulo ele não falou nada. Contra o São Paulo, Abel ele achou tudo bem. Não abriu a boca. Pois é. Isso eu falo também, São Paulo, ele botou o árbitro e inverteu o resultado do jogo. Inverteu. São Paulo ganhou o jogo do Palmeiras. O São Paulo ganhou o jogo do Palmeiras, saiu da partida com 1 ponto. Aí não precisa falar nada. Então, num campeonato longo assim, o clube vai sofrer prejuízo numa rodada e vai ser beneficiado em outra. E o Palmeiras ontem foi prejudicado, eu também concordo. Não teve cabimento a expulsão do Patrick. Não teve nenhuma lógica a expulsão do Patrick. Não merecia a expulsão e o jogo poderia ser outro. Estava 0-0, o jogo poderia ser outro. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, o Palmeiras teve um benefício pleno, total e absoluto. Então, quer dizer, aí precisa ver a compensação. Precisa vir aí também e falar, olha, como eu estou reclamando aqui, eu também reconheço que nós fomos beneficiados. Você acha que ele faz isso? Alguém faz isso? Jamais. Alguém faz isso? Não faz. Eu reconheço que nós fomos beneficiados num jogo recente contra o São Paulo, que nós perdemos o jogo. E por causa da arbitragem, nós saímos com 1 ponto daquela partida. Então, gente, um Brasileirão é assim. Começa com o Coelhinho da Páscoa, termina com o Papai Noel. E vai ter erro a favor e contra. Eu acho que ainda tem mais um erro. Tem um erro de continuidade, eu acho. Que não tem que ter Depois de acontecer a burrada, né? Tinha que haver algum tipo de alguma forma de filtrar o que aconteceu dentro de campo para o que vai seguir. Mas parece que a decisão do árbitro ela é escrita na pedra, ela é cravada na pedra, ela é eterna. Então, por exemplo, Patrick de Paula agora vai cumprir suspensão contra o Cuiabá. O Abel também. Quer dizer, não basta o erro, a discussão do erro, ninguém mais encosta naquilo. O próximo jogo ainda prejudica para o próximo jogo. Então... E ó, eu concordo com isso. Eu acho o Abel muito mala. Só que dessa vez eu não achei que ele fez nada demais. Ele gritou o que ele e todo o Brasil escorregou. Ele ficou gritando, escorregou. Ele não xingou o árbitro, ele não fez nada. Então é isso que eu falo. Os árbitros também, eles estão muito fresquinhos, irmão. Ninguém mais pode falar com o árbitro, então. Ninguém mais pode. Isso, deram uma autoridade ao árbitro que é absurda, né? A intervenção do auxiliar, ela é possível pela lei do jogo. Mas falta personalidade aos árbitros. Eles têm medo de tomar decisão porque o VAR falou alguma coisa. Eles têm medo de tomar decisão porque o auxiliar falou alguma coisa. Ou seja, são os árbitros frouxos. Bananas. Frouxos. Aí não dá. Você tem que ter. E ele estava mal posicionado. Ele está de costas no lance do Patrick de Paulo. E aí ele ouviu a história do cara. Entrou na do auxiliar, que estava 40 metros, como bem foi dito, e 40, mudou a história 50 do metros, jogo. Já tava mudou longe. a história do jogo. Quer dizer, pode ter mudado a história do campeonato. O Atlético abriu 5 pontos. Já mudou a história do campeonato, Não é um Atlético, isso é fato, já não mudou. É um time qualquer, não é um jogo. 5 pontos pro Atlético Mineiro, e horas depois que ainda anuncia o Diego Costa. Quer dizer, é duro, cara. Eles jogar assim. Contra o time com essa força, não dá, filho. Já mudou o campeonato, isso é fato, né? A gente já tem um Galo líder, o Palmeiras já tem que buscar esses pontos e já mudou o campeonato, porque o Palmeiras vai ter que tomar decisões, eventualmente, para tentar compensar essa falta de pontos, aí, essa distância. É muito longo, né? gente. Colocando Calma, o time titular, tem tudo muito bem. chão ainda Mas eu pela concordo, tem erros a favor chão. também. Tem erro a favor e contra. Isso aí, quem falava muito era o Muricy, na época do tricampeonato do São Paulo. Ele falava isso, olha, não adianta, nós vamos ser beneficiados em algumas rodadas e prejudicados em outras. Então eu não tomo conhecimento da arbitragem mesmo. Eu não vou ficar aqui chiando de arbitragem, porque tem benefício. Depois, da hora que a gente foi beneficiado, eu teria que falar. E ninguém fala. Na hora do benefício, ninguém fala. Sabe? Eu não estou cobrando o Abel, é qualquer outro.